Graças e louvores se dêem a todo momento. Graças e louvores se dêem a todo momento. Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento. Jesus, manso e humilde de coração. Cantemos. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões pra te louvar. Desfaz todas as tristezas, incertezas, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Minhas irmãs e meus irmãos, na festa litúrgica da Transfiguração do Senhor, que celebramos neste 6 de agosto, aqui estamos diante de Jesus, vivo, no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. É o tesouro da Igreja, é o sentido da nossa vida, de mulheres e homens fiéis, em escutar a voz do Filho predileto do Pai. Como o Pai pede hoje no Evangelho da Transfiguração: este é o meu Filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Queremos sempre escutar Jesus como ministro do altar, como ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Nós temos essa dádiva desse serviço tão sublime para todos nós, apesar da nossa pequenez, das inúmeras infidelidades que cometemos. Jesus nos chamou a esse serviço. Tudo na vida daqueles que seguem Jesus Cristo é um grande serviço de amor. Nunca privilégio, mas sempre serviço. Servir a Ele em cada irmão e irmã, principalmente nos enfermos, nos idosos, nos moribundos. São eles os prediletos do nosso serviço e da nossa missão de levar o bálsamo da fé e o corpo do Cristo, vivo e ressuscitado. Nessa certeza de fé,
é que vamos fazer esses instantes de adoração, contemplando a beleza do nosso Deus. Sabemos que vivemos pela graça da Eucaristia, todos nós, quem celebra, quem participa, quem recebe, vivemos dessa graça, mas é sempre oportuno dar essa parada e, olhando para Jesus, sentir o que Ele tem a nos falar, a nos dizer, pelo seu coração rico de amor e de misericórdia. Em silêncio, contemplemos o nosso Deus.
encíclica Eclésia de Eucaristia, sobre a Eucaristia, do Papa São João Paulo II. O Senhor Jesus, na noite que foi entregue, instituiu o sacrifício eucarístico de seu corpo e sangue. As palavras do apóstolo Paulo recordam-nos as circunstâncias dramáticas em que nasceu a Eucaristia. Este tem indelevelmente inscrito nela o evento da paixão e morte do Senhor. Não é só a sua evocação, mas presença sacramental. É o sacrifício da cruz que se perpetua através dos séculos. Esta verdade está claramente expressa nas palavras com que o povo, no rito latino, responde à proclamação, mistério da fé, feita pelos sacerdotes. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. A Igreja recebeu a Eucaristia de Cristo, seu Senhor, não como um dom, embora precioso, entre muitos outros, mas como o dom por excelência, porque dom dele mesmo, da sua pessoa na humanidade sagrada, e também da sua obra de salvação. Esta não fica circunscrita no passado, pois tudo o que o Cristo é, tudo o que fez e sofreu por todos os homens, participa da eternidade divina, e assim transcende todos os tempos e em torno e em todos se torna presente. Quando a Igreja celebra a Eucaristia, memorial da morte e ressurreição do seu Senhor, este acontecimento central de salvação torna-se realmente presente e realiza-se também a obra da nossa redenção. Este sacrifício é tão decisivo para a salvação do gênero humano que Jesus Cristo realizou e só voltou ao Pai depois de nos ter deixado o meio para dele participarmos, como se tivéssemos estado presentes. Assim, cada fiel pode tomar parte nela, alimentando-se de seus frutos inexauríveis. Esta é a fé que as gerações cristãs viveram ao longo dos séculos e que o magistério da Igreja tem continuamente reafirmado com jubilosa gratidão por dom tão inestimável. Esta verdade que desejo recordar mais uma vez, colocando-me convosco, meus queridos irmãos e irmãs, em adoração diante deste mistério. Mistério grande, mistério de misericórdia. Que mais poderia Jesus ter feito por nós? Verdadeiramente, na Eucaristia, demonstra-nos um amor levado até o extremo, um amor sem medida. São João, ao iniciar o relato da última ceia durante o lava-pés, ele inicia com a célebre frase: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse amor sem medida de Jesus Cristo tem se perpetuado até a consumação dos séculos na sua presença real no Santíssimo Sacramento, na Eucaristia. Nós celebramos, nós participamos, nós recebemos, nós comungamos de forma tão sacramental, de tamanha gratidão a Deus. Nós distribuímos o augusto sacramento do altar. Por isso devemos ter toda essa dimensão de serviço, de entrega, de amor, de louvor pleno ao nosso Deus. Prossegue São João Paulo II. Este aspecto de caridade universal
do sacramento eucarístico está fundado nas próprias palavras do Salvador. Ao instituí-lo, não se limitou a dizer: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, mas acrescenta: entregue por vós, derramado por vós. Não se limitou a afirmar que o que lhes dava a comer e a beber era seu corpo e seu sangue, mas exprimiu também seu valor sacrificial, tornando sacramentalmente presente seu sacrifício, que algumas horas depois realizaria na cruz pela salvação de todos. A missa é ao mesmo tempo, inseparavelmente, o memorial sacrificial em que se perpetua o sacrifício da cruz e o banquete sagrado da comunhão do corpo e sangue do Senhor. Gostaria de fazer uma pequena recordação. Às vezes, alguns pensam que celebrar a Eucaristia é apenas fazer memória da última ceia. Não apenas. Se unem os dois mistérios, a instituição da Eucaristia e o sacrifício redentor do Cristo no Calvário. Por isso que a missa é memória e sacrifício, é cenáculo e calvário, é mesa e cruz, é corpo e sangue no altar e no madeiro sagrado, é Cristo vivo no meio de nós. Daí a imensidão eterna do amor do Pai manifestado em Jesus Cristo para com todos nós. É sinal de salvação, é sinal de vida. Voltemos a repetir: a missa é ao mesmo tempo, inseparavelmente, o memorial sacrificial em que se perpetua o sacrifício da cruz e o banquete sagrado da comunhão do corpo e sangue do Senhor. A Igreja vive continuamente do sacrifício redentor e tem acesso a ele não só mediante uma lembrança cheia de fé, mas também com um contato atual. Por este sacrifício, volta a estar presente, perpetuando-se sacramentalmente em cada comunidade que o oferece pela mão do ministro consagrado. Deste modo, a Eucaristia aplica aos homens de hoje a reconciliação obtida de uma vez para sempre por Cristo para a humanidade de todos os tempos. Com efeito, o sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. Já o afirmava em palavras expressivas São João Crisóstomo: nós oferecemos sempre o mesmo Cordeiro, e não hoje e amanhã outro, mas sempre o mesmo. Por este motivo o sacrifício é sempre um só. Também agora oferecemos a mesma vítima que então foi oferecida e que jamais se exaurirá. A missa torna presente o sacrifício da cruz. Não é mais um nem o multiplica. O que se repete é a celebração memorial, a exposição memorial, de modo que o único e definitivo sacrifício redentor de Cristo
se atualiza incessantemente no tempo. Portanto, a natureza sacrificial do mistério eucarístico não pode ser entendida como algo isolado, independente da cruz, ou como uma referência apenas indireta ao sacrifício do Calvário. Em virtude de sua íntima relação com o sacrifício do Gólgota, a Eucaristia é sacrifício em sentido próprio, e não apenas em sentido genérico, como se tratasse simplesmente da oferta de Cristo aos fiéis para seu alimento espiritual. Com efeito, o dom de seu amor e de sua obediência até o extremo de dar a vida é, em primeiro lugar, um dom a seu Pai. Certamente é um dom em nosso favor, antes em favor de toda a humanidade, mas primariamente um dom ao Pai, sacrifício que o Pai aceitou, retribuindo esta doação total de seu Filho, que se fez obediente até a morte. Com sua doação paterna, ou seja, com o dom da nova vida imortal na ressurreição. Ao entregar à Igreja o seu sacrifício, Cristo quis também assumir o sacrifício espiritual da Igreja, chamada por sua vez a oferecer-se a si própria, juntamente com o sacrifício de Cristo. Assim nos ensina o Concílio Vaticano II. Pela participação no sacrifício eucarístico de Cristo, fonte e centro de toda a vida cristã, os fiéis oferecem a Deus a vítima divina e a si mesmos juntamente com ela. Nós não podemos jamais oferecer a Deus o sacrifício da Eucaristia sem estarmos juntos, inseridos em comunhão com Cristo. Veja como é grande essa dádiva do Senhor. Às vezes a gente se entrega de forma muito bela, como estamos fazendo agora, em adoração pleníssima. Adoramos, cantamos, nos emocionamos, tudo isso é muito bom, maravilhoso, mas a gente só fará uma entrega plena se oferecendo a Cristo. Senhor, Tu sois a vítima mais perfeita, a única perfeitíssima ao Pai, mas eu também desejo ser oferta, ser sacrifício contigo. São João Paulo II deixa isso de forma muito bela nesse trecho da encíclica Ecclesia de Eucaristia, é o número 13 que a gente estava meditando. Quando nós fazemos essa entrega, e às vezes a gente até esquece, nos achamos tão pequenininhos que a gente esquece de dizer: Senhor, eu sou sacrifício também, eu quero ser imolado contigo, diante do teu altar, diante da tua presença redentora. Que a gente possa fazer essa entrega. Nós padres que celebramos, que fazemos a Eucaristia diante de toda a indignidade nossa, vocês que assumem esse serviço, essa missão de ter nosso Senhor tão mais perto de vocês. Não é no simples ato de estar entregando a Sagrada Eucaristia, corpo de Cristo. Às vezes a gente faz assim, mecanicamente, desculpe falar assim, né? Estamos tão inseridos assim no corre-corre de uma celebração, que às vezes não nos damos conta do que está nas nossas mãos. Os padres que conviveram mais tempo com Dom Helder, né, contam que Dom Helder segurava a âmbula próximo ao coração dele, ficava com a âmbula aqui, e ele só pegava, ele não olhava na pessoa, porque ele dizia que só queria olhar o amado que estava do lado dele, bastava olhar para o amado, e ele ficava aqui.
de Cristo, corpo de Cristo. Às vezes diziam, né, era outros tempos, chegavam para Dom Helder as pessoas mais, vamos dizer, zelosas, para não dizer outro tom. Dom Helder, olha, teve uma mulher que veio com um decote daquele jeito. Dom Helder, quem viu foi ele, eu não vi nada, que eu estava olhando para ele é Jesus, viu? Ele foi quem viu, eu não vi nada, eu não vejo nada. E às vezes a gente fica muito, né, até nos ensina, né, veja se a pessoa comungou, cuidado, né, aquela coisa que nós ficamos, e é para fazer sempre, estou dizendo que é para não fazer, mas quando a gente entra nessa comunhão de sacrifício, de intimidade com Jesus Cristo, a gente entra, né, nas santas loucuras dos santos, como Helder Câmara, de olhar só para ele, de olhar só para ele, como aquele, eu gosto muito da história do camponês de Ars, que vinha toda noite, toda tarde, chegava do campo, ia para a igreja, né, São João Maria Vianney, deixava o Santíssimo exposto, e esse homem chegava, ficava no último banco sentado. São João Maria Vianney rezava, se ajoelhava, cessava, né? Fazia tudo, as pessoas levantavam, se ajoelhavam, e o homem sentado no último banco. Um dia São João Maria Vianney chegou junto do homem e perguntou: o que é que o senhor vem fazer aqui todo dia? Eu não vejo o senhor rezar, o senhor não se ajoelha, o senhor não se levanta, o senhor não faz nada, o que é que o senhor vem fazer aqui? Ele disse: padre, eu venho olhar para ele e sei que ele olha para mim, e isso me basta. São João Maria Vianney abraçou o homem. Às vezes a gente fica nas nossas conversões, né, litúrgicas, corretíssimas, pelo amor de Deus, mas muitas vezes a intimidade de cada pessoa é só daquela pessoa com Jesus, que a gente não tenha o escrúpulo mais exagerado de quebrar a intimidade de determinadas pessoas com Jesus. Cada um tem seu jeito. Claro que uma coisa maluca ninguém vai, né? A gente está prestando atenção, mas às vezes tem pessoas assim, basta que ele olhe para mim, eu olho para ele, está tudo bem. Eu venho aqui porque eu gosto de olhar para ele e sei que ele está olhando para mim. Eu gosto muito da adoração contemplativa. Isso aqui. Eu morei um ano numa casa de freiras e toda tarde as irmãs expõem o Santíssimo para adorar. Eu já era padre, para adoração. E muitas vezes eu, né, parava quando eu sabia da hora certa, era de 5 às 6. Então eu parava o estudo, descia, ficava com as irmãs silenciosamente, nada, música zero, nada, né? E a gente ficava contemplando, sabendo que ele está olhando para mim e eu estou olhando para ele. Nós fomos acostumados nas últimas décadas, aqui no Brasil e em outros países também, de fazer a adoração com muita música, com muito canto. Não é nada errado, pelo amor de Deus, mas eu acho que se faz necessário silêncio para a gente escutar nosso Senhor. Às vezes a gente fala muito, canta muito, louva, adora, bate palma, tudo mais, mas silêncio para escutá-lo. A primeira forma de oração é a escuta dele. Depois que a gente escuta, a gente louva, agradece e pede, como ele nos ensinou. Mas primeiro vamos escutar Jesus. E hoje o Evangelho é maravilhoso. Eu sei que vocês já meditaram em casa, mas eu vou apenas ler o Evangelho aqui, do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava,
Seu rosto mudou de aparência, e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados. E naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. É a passagem da transfiguração do Senhor. Lucas, Mateus e Marcos, os 3 evangelistas sinóticos, narram essa passagem da vida de Jesus. Lucas é o único que diz o que Jesus foi fazer na montanha: rezar. São Marcos escreve assim: Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou-os sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. Mateus escreve: Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. Lucas diz que ele subiu a montanha para rezar. Às vezes nós estamos procurando um cantinho para rezar. Aqui, hoje, nesse momento, deve ser o nosso Tabor, a montanha que Jesus subiu para rezar. Muitas vezes nossas igrejas, quando nós estamos imbuídos do Espírito Santo para a oração, tornam-se verdadeiros Tabor. Nossas igrejas, principalmente a Capela do Santíssimo, quando nós temos. Eu gosto muito quando o Santíssimo fica numa capela mais reservada, dá mais intimidade à oração, não é? Aqui então, nós não temos, é no Altamor, na matriz é no Altamor também, né? Santa Teresinha, mas algumas igrejas existe a Capela do Santíssimo, onde a gente fica mais retirado para rezar. Mas não só nossas igrejas, às vezes nós estamos num lugar onde a natureza fala mais alto, mais forte, e a gente entra numa comunhão muito especial com Deus, pela oração. Tem gente que diz que gosta de rezar caminhando na praia, se não tiver ninguém, melhor ainda, não é? Outros gostam de subir uma montanha, ficar num lugarzinho mais reservado. O importante é termos este tempo e estes lugares. Às vezes na nossa casa, meu cantinho, no meu quarto, ou no cantinho da casa, né, aquele pé da janela, onde eu boto minha cadeira para rezar, sempre é bom. Né? Muitos de nós temos esses santos hábitos, graças a Deus, e devemos ter. Para quê? Escutar Jesus. O Evangelho se faz por uma grande escuta. A palavra entra
na nossa consciência, entra na nossa inteligência, povoa nosso coração e nos impele a praticar. Meu filho escolhido, escutai o que ele diz. O Pai pede na transfiguração, pede no batismo. São as duas grandes teofanias da vida pública do Senhor. No batismo, o Filho é batizado, o Pai fala e o Espírito Santo vem em forma de pomba. No tabor, é o Filho que se transfigura, o Pai que fala e o Espírito Santo que vem na nuvem. A nuvem é o Espírito Santo. São essas duas grandes teofanias da vida pública de Jesus Cristo. Deve nos introduzir cada vez mais no mistério da contemplação, como recordou São João Paulo II, da nossa entrega sacrificial. Gostei muito dessa passagem, de nós nos tornarmos sacrifício unido ao sacrifício de Cristo. Às vezes a gente celebra, às vezes a gente participa, mas nós precisamos ser também. É a entrega. Senhor, eu quero ser sacrifício contigo. Tem uma passagem muito bonita de Santo Inácio de Antioquia, segundo século. Santo Inácio foi martirizado em Roma. Ele era bispo de Antioquia, bispo de Antioquia, e foi levado a Roma para ser sacrificado. Ele foi discípulo de São Policarpo, Santo Inácio, e São Policarpo foi discípulo de São João Evangelista. Então Santo Inácio está muito próximo aos apóstolos, ao tempo cronológico. São João, São Policarpo, Santo Inácio de Antioquia. Não é o de Loyola não, viu? Loyola a gente celebrou agora no dia 31 de julho. Santo Inácio de Antioquia, 17 de outubro, a memória dele. Quando ele estava sendo levado preso de Antioquia, na Síria, para Roma, viagem muito longa, os cristãos, ao longo do caminho, algumas comunidades queriam libertá-lo da morte. E ele escreve uma carta pedindo que não façam isso, pois ele quer ser atirado às feras no Coliseu como hóstia viva, agradável a Deus. Hóstia viva é total entrega ao Senhor. Que a gente possa, nessa vida que nós temos de servos de Cristo, da sua igreja, servos de Cristo Eucaristia, sermos também ofertas de sacrifício unidas a Ele, transformando sempre a nossa vida numa escuta constante do que Ele tem nos dito e pedido para que a gente faça. Amém. Meu Senhor, despojo
despojou-se de si, sendo Deus, se fez homem, se entregou e morreu numa cruz. Meu Senhor, para salvar a mim, meus irmãos, se humilhou, veio ao mundo e nas trevas fez luz. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus, tu és minha paz, minha luz, meu rei, meu bom pastor. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus, tu és minha paz, minha luz, meu Deus e Senhor. Meu Senhor, que tudo criou por amor, não foi recebido pelo povo seu. Lá na cruz, pede ao Pai que perdoe aos cruéis, não sabem que matam o Filho de Deus. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus, tu és minha paz, minha luz, meu rei, meu bom pastor. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus, tu és minha paz, minha luz, meu Deus, meu Senhor. Meu Senhor, cumpriu a promessa dos teus, o Espírito Santo da parte de Deus. Foi a casa do Pai preparar-nos o lugar para levar-nos consigo ao reino do céu. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus, tu és minha paz, minha luz, meu rei, meu bom pastor. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus, tu és minha paz, minha luz, meu rei, meu Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre.
sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Tenha fé, o suplemento nos sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhe destes o pão, que contém todo o sabor, graças e louvores se dê a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei nosso coração semelhante a vós. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Queria combinar com vocês da gente fazer esse momento de adoração toda primeira quarta do mês. Pode ser? Toda primeira quarta a gente se reúne aqui, chamar os ministros também da matriz, né? A paróquia toda, se todos quiserem vir para cá, a gente ter mais esse momento de intimidade, de adoração e também meditar um pouquinho da encíclica Eclésia de Eucaristia. Quem puder adquirir é bom a gente trazer, não é estudo, mas a gente acompanha a leitura, adorando o Nosso Senhor. Eu acho que se torna mais salutar. Tem aqui, eu acho que não. Nas livrarias católicas a gente encontra Eclésia de Eucaristia. Acho que alguns devem ter também. Pode baixar no site do Vaticano. Eu estava lendo no celular, viu? Pelo site do Vaticano. Aqui eu peguei. Aí a gente encontra, certo? A Igreja Vive da Eucaristia. Então, no domingo, em setembro, acho que é no dia 3 de setembro, né? A gente se reúne aqui, nessa mesma hora. A gente faz das 19 às 20. Amém? Uma adoração. Deus nos abençoe. Uma noite em paz. Para tirar.